esse espaço aqui foi a sede da associação e o sonho dessa comunidade aqui, que sempre teve um vínculo muito forte com a cultura. Esse aqui foi o primeiro centro cultural de Belo Horizonte, conquistado no orçamento participativo com luta da comunidade. Eu gosto de falar que existe uma história das lutas e das conquistas nas comunidades, em geral, de Belo Horizonte, e principalmente aqui na Leste, no caso do Alto Veracruz, uma história antes do orçamento participativo e outra depois. O antes do orçamento participativo é uma história que vem arraigada de muitos vícios ao longo da história. Essa comunidade, que é uma comunidade do final da década de 40, que na década de 50 já existia, faltando tudo, não tinha luz, não tinha linha de ônibus, não tinha água, a água só ia até lá embaixo, aí você tinha que buscar, vir com lata d'água na cabeça, tinha minas aqui, tinha o Córrego Santa Terezinha, que hoje virou uma avenida sanitária, que também é de onde as pessoas buscavam água, e tinha um vício anterior, e principalmente durante esse período aí da ditadura militar, que é aquele vício de as coisas serem decididas dentro dos gabinetes, e as benfeitorias e as conquistas da comunidade apareciam dessa forma, através de lideranças que tinham esse tipo de vínculo e de políticos que apresentavam as demandas a partir do desejo deles, e a gente tinha só quando isso ocorria. Quando chegou o orçamento participativo, quando o Patrus ganhou as eleições, em 93 foi criado o orçamento participativo, a gente começou a ver perspectivas outras, e principalmente com a participação direta do povo aqui do bairro. Então, o orçamento participativo ele foi um marco histórico na vida nossa, em termos da gente se sentir cidadão de fato em relação à cidade, porque a gente mora na periferia, e a periferia sempre viveu excluída da história de Belo Horizonte. O Alto Veracruz ele diz muito disso. A cidade de Belo Horizonte foi uma cidade que foi feita para acontecer dentro da Avenida do Contorno, só que cresceram dos operários que construíram a cidade, e muita gente aqui do Alto Veracruz que ajudou nisso, e aí foi ocupando aqui o espaço. Então, o orçamento participativo ele surgiu exatamente para contrapor todo esse processo que ocorreu aqui antes na sua história. Então, quando ele começou, o pensamento de toda a favela, de toda comunidade que não tem saneamento básico, que falta uma série de políticas públicas, ou quase todas as políticas públicas, o primeiro pensamento que veio no primeiro ano foi asfaltamento de rua, tratamento de rede de esgoto, de saneamento básico e ambiental. O pensamento na época era só o saneamento básico, nem esse pensamento do saneamento ambiental, como uma necessidade que o futuro hoje cada vez diz mais sobre isso, a gente não tinha. Então, no primeiro ano, a gente começou a pedir abertura de rua, tratamento de rede de esgoto. O Alto Veracruz é uma comunidade muito grande, muito densa, com mais de 5.000 moradias físicas, fora a rede de comércio. Então, é um bairro hoje que tem mais de 40.000 pessoas. Então, a demanda ela é muito, muito grande, sempre foi muito grande para tudo. Falta de equipamentos públicos, melhor condição de posto de saúde, de escola de qualidade, de equipamentos esportivos, porque aqui é muito denso, tudo muito ocupado. Então, a gente sempre usou em parceria com a escola, que depois conquistamos também na escola a cobertura da quadra, que também mudou a realidade do Alto Veracruz. Então, começou assim no primeiro ano, um desejo muito grande de querer mudar tudo ao mesmo tempo. Então, as primeiras obras que a gente pediu aqui foi exatamente obras de abertura de vias aqui no bairro Alto Veracruz. Mas já nesse momento, desde o primeiro ano que surgiu o orçamento participativo, em 93, além disso, a gente sempre teve uma veia muito voltada para a questão da cultura. A associação aqui que eu estou até hoje, que é o Centro de Ação Comunitária Veracruz, foi a associação onde o Paulão, Dona Valdete, foram os precursores aí nessa luta, e a gente está aqui até hoje. Ela sempre, mesmo no período da própria ditadura militar, aí, a gente sempre atuou através dela para a gente poder falar dos problemas.
Então a gente sempre usou o teatro, a gente sempre usou a luta cultural aqui, a militância cultural para a gente poder falar dos problemas. Então essa associação ela já falava, por exemplo, sobre a caristia, sobre o feijão, né, caro, sobre a questão do leite, isso ainda no início da década de 80, ainda no final, aí, vamos dizer assim, da ditadura militar, a gente usava, né, a cultura como veículo de comunicação com a comunidade e que o pessoal aceitava, né, o governo aceitava de forma mais leve aí. Então sempre começou por esse viés. Em 1994, a gente já tinha esse espaço aqui era a sede da associação, e a gente tinha um movimento cultural muito forte aqui, já com essas raízes aí, a gente já tinha um movimento cultural, alguns grupos culturais históricos aqui, como o GECAP, que é o Grupo de Capoeira Angola Perolim, que funcionava lá no CIAME, funciona ainda, né, até hoje, mudou o nome, mas está lá. A gente tinha uma raiz muito forte com a dança afro, a professora Marilda Cordeiro, que está aqui na comunidade até hoje é professora, é mestre e vai ser doutora em educação. Ela é a primeira professora de dança afro que criou o grupo de dança afro aqui do Alto Vera Cruz. Então, fora isso, a gente sempre teve o movimento hip-hop também, desde a década de 80, através do processo hip-hop, do rapper Evander MC, todo esse pessoal aqui, durante a década de 80, que iniciou esse processo da cultura no Alto Vera Cruz. Então, quando em 94, no primeiro ano que a gente foi mesmo mais organizado para pedir, nós pedimos a abertura de uma rua e pedimos a obra do Centro Cultural Alto Vera Cruz. Nesse período, inclusive, a gente tinha uma parceria aqui com a Escola de Arquitetura da UFMG, através da professora Josefina e seus alunos, onde a gente sempre quis ter um centro de reciclagem, a gente sempre quis, que era a nossa prioridade, ter um centro cultural. Então, mesmo antes da gente apresentar no orçamento participativo, nós pedimos, né, os nossos parceiros lá da UFMG, da Faculdade de Arquitetura, para fazer o projeto para a gente do Centro Cultural, que é esse projeto que nós estamos aqui hoje, que vocês estão vendo. Talvez ele não saiu perfeito para algumas pessoas, como centro cultural, como um modelo, assim, mas foi o primeiro centro cultural, de fato, de Belo Horizonte, do poder público, conquistado pela comunidade e que cumpriu o papel. A partir do Centro Cultural, potencializou muito a criação dos grupos aqui, e aí a gente está aqui até hoje. Agora, qual é o interessante disso? É que a gente, já com o projeto pronto, arquitetônico e tudo, nós somos para o orçamento participativo, mas a visão das lideranças da região, das lideranças da leste, das lideranças locais, principalmente do Alto Vera Cruz e Taquaril, era não entender um centro de cultura, um espaço, um centro cultural como sendo algo importante. Era muito mais importante naquele período você asfaltar 50 metros de rua do que você ter uma casa de cultura, que você ter um espaço onde você consegue transcender as ideias, onde você consegue formar, onde você consegue enxergar um outro mundo além desse mundo comum do dia a dia, do sofrimento que acontece nas favelas, de passar em cima de uma rede de esgoto, realmente a céu aberto todo dia, de não ter uma escola que atenda às demandas da comunidade e da gente não ter espaço de lazer, e a cultura acaba vindo, né, a conta-gotas ou a toque de caixa. Então, esse pensamento foi o pensamento das lideranças. A gente pediu e não foi atendido no primeiro ano. Mas a gente percebeu já a partir do segundo ano do orçamento participativo o seguinte, que passa quem mobiliza, passa as obras de quem garante gente, quem tem garrafinha para contar. Então, o que nós fizemos aqui? Nós organizamos o movimento cultural, nós organizamos o núcleo nosso de luta pela habitação, que a gente tem até hoje, da qual eu sou coordenador, o núcleo do Sem Casa. Nós tínhamos aqui mais de 800 famílias, 848 só no núcleo Sem Casa, mais de 35 grupos culturais da região, pagode, hip-hop, dança afro, capoeira, Angola, regional, funk, artes plásticas, violeiro, sanfoneiro, congado, todo mundo que tinha aqui, a gente juntou todos e a gente foi para as plenárias do orçamento participativo, já no segundo ano, e nós conquistamos, nós fomos a obra mais votada da leste
que foi a conquista do Centro Cultural Alto Vera Cruz. Isso já no orçamento participativo para acontecer em 1995. Isso foi em 94 para acontecer em 95. Nós fomos criticados por outras lideranças da região, por outras pessoas que não entendiam a cultura como a veia que transforma, como a política pública que pode elevar o nível de consciência crítica, o nível de participação política das pessoas. Então, a conquista do Centro Cultural ele foi simbólico no sentido de que, quando o povo se une, as coisas dão certo. Essa é a frase da dona Valdete, é a frase que a gente carrega junto com o Grupo Meninas de Sinhá e com outros grupos daqui da comunidade, que é isso que determina. E nós mobilizamos o tanto que era necessário para a gente poder conquistar essa obra, que seria um marco histórico na vida do Alto Vera Cruz, e depois a gente viu que foi na vida de Belo Horizonte, talvez até do Brasil, do ponto de vista da cultura, porque o Alto Vera Cruz foi o primeiro centro cultural conquistado no orçamento participativo, com luta popular, com desejo de ter um espaço de cultura, com desejo de formar, com desejo de transformar, por meio da cultura, também a vida das pessoas. Então, nós aprovamos no segundo ano do orçamento participativo, perdemos no primeiro, garantimos no segundo, e aí a gente inaugurou ele 2 anos depois, aqui, dia 8 de dezembro de 96, por acaso, dia do meu aniversário também. Mas é histórico, é simbólico para mim, como pessoa que participou de todos os orçamentos participativos que tiveram em Belo Horizonte. Eu participei do primeiro ao último orçamento participativo. Juntamente com o Centro Cultural, nós conquistamos uma outra obra também que foi muito importante para a região aqui, que foi, na época, o Centro de Apoio Comunitário, o primeiro CAC da Prefeitura aqui também, que, na verdade, aqui ele tinha uma função diferente dos outros CACs na cidade. Ele era um centro profissionalizante. Uma outra percepção que a gente teve aqui no Alto Vera Cruz, que era formar as pessoas tecnicamente para a gente poder gerar trabalho, para a gente poder ter profissionais qualificados na comunidade. Então, nós aprovamos o Centro Cultural e aprovamos o Centro Profissionalizante, que também foi inaugurado juntos. Então, nós tivemos o Centro Cultural e o Centro Profissionalizante no Alto Vera Cruz, sendo inaugurados no mesmo dia pelo prefeito Patrus, na época pelo o presidente da associação aqui na época, em 96, que era o Paulão, que depois se tornou vereador também, dona Valdete, todos os grupos culturais da região. A gente puxou aqui a plaquinha ali, e isso para nós tem um significado muito grande, muito importante. Então, acho que a história do Centro Cultural do Alto Vera Cruz ela foi inspiradora, porque depois disso, a maioria dos outros centros culturais da cidade se inspiraram em ir para a luta também para poder garantir. Assim como outros equipamentos públicos que a gente garantiu aqui também na região, não só aqui no Alto Vera Cruz, mas no Taquaril, no Granja de Freitas, que foram centros de saúde, que foram escolas, que eram equipamentos que deveriam já existir naturalmente, creche, essas coisas, mas a gente sabe que não é bem assim. Mas o orçamento participativo ele é uma política democrática, altamente democrática, onde a vontade da maioria determina. E o Centro Cultural, após a conquista e após a inauguração, ele foi palco de articulação, da gente poder garantir outras conquistas importantes que a gente teve aí na comunidade. Ele também foi um espaço onde a gente sentou, onde a gente se organizou aqui, onde a gente envolveu outras famílias, outras comunidades do entorno, para vir aqui discutir o que a gente queria para a região, que era mais importante. E mesmo com o orçamento sendo limitado a 5% do orçamento, mas era um orçamento que ele era bem divididinho. A gente cansou de fazer acordo com todo mundo para cada um levar um pouco, porque essa solidariedade na favela ela sempre existiu. Apesar das disputas, de você garantir lá a garrafinha, mas a gente sempre olhou também para que o outro também tivesse um pouco, e outros também pudessem correr atrás de outras coisas, né? E mesmo que não fosse via OP, mas o OP ele foi instrumento de inspiração para as pessoas quererem lutar por conquistas. Hoje a gente tem a Praça Che Guevara lá no Taquaril, por exemplo, foi uma praça construída com recurso público, que é um palco. Foi um primeiro que a gente teve aqui no Alto Vera Cruz, onde não existe mais, mas lá ela permaneceu. Também fruto de luta, fruto de desejo de que a cultura também se fortaleça no entorno aqui. E hoje a gente tem outras conquistas que a gente teve, mas eu acho que
a conquista do Centro Cultural Alto Vera Cruz e o orçamento participativo como política pública inclusiva e principalmente que envolveu e que colocou a periferia no jogo, eu acho que isso para nós foi a maior conquista que teve. A gente aprender a ter opinião, a gente aprender a questionar, a gente aprender a discutir e a gente poder garantir as nossas conquistas. Uma outra questão importante que a gente percebeu que o orçamento participativo ele ofereceu como formação coletiva foi exatamente as caravanas de prioridades. O que eram as caravanas de prioridades? A prefeitura alugava ônibus para todo mundo e a gente vinha até os lugares onde a gente solicitava as obras para fazer a defesa. Então, era escolhida uma liderança. Eu falo com muito prazer e muito orgulho que eu fui a liderança que defendeu a obra do Centro Cultural do Alto Vera Cruz. Eu tive esse privilégio de ser a pessoa escolhida aqui para poder fazer a defesa, e eu pude fazer a defesa, pude apresentar aqui o porquê que o Centro Cultural era importante para a comunidade do Alto Vera Cruz e para o entorno, toda a história do Alto Vera Cruz, a gente falou como que isso nos ajudou durante os períodos mais duros aqui, como que a cultura ela libertou o povo no Alto Vera Cruz. E a caravana de prioridades, eu acho ela importante porque ela integra, ela é um espaço integrativo, ela é um espaço agregador. A gente juntava a classe média da região com a favela, porque a Leste, por exemplo, hoje já teve 5, dividida em 5 sub-regiões, foi durante 4 muito tempo. A Sub-1, a Sub-2, a Sub-3 e a Sub-4. A Sub-2 é a região, por exemplo, que tem o bairro Santa Inês, que é o melhor IQVU da Leste, o Índice de Qualidade de Vida Urbana. Então, por exemplo, tudo que falta no Alto Vera Cruz não falta lá. Mas lá, por exemplo, a gente teve um problema durante anos e anos e anos que a comunidade do Santa Inês, mais organizada, com as condições melhores, mas também vieram para a luta e demoraram anos para conquistar, mas conquistaram, por exemplo, a Rua Minduri, que é uma rua que inunda lá o bairro Santa Inês inteiro. Por isso que eu falo que o orçamento participativo ele é altamente democrático. Talvez seja a política que teve em Belo Horizonte que mais foi equânime, que mais a gente pôde entender o que é equidade, o que é atender de forma desigual os desiguais, ou atender mais quem precisa de mais, mas nunca deixou de atender a todos. Tanto é que todo o pessoal de Santa Teresa, da Sagrada Família, de Santa Inês ali, a região do Nova Vista, essa região considerada a classe média da Leste, ela também foi atendida. Eu tive o privilégio de fazer essa articulação com o IE Borges, com o pessoal de Santa Teresa e dali, para a gente poder conquistar, e foi os votos aqui do Alto Vera Cruz, juntamente com os companheiros lá de Santa Teresa, que garantiu o Centro Cultural da Leste. Aquele centro de cultura que tem lá na praça hoje, na antiga Trecha, ali na Praça de Santa Teresa, foi um centro cultural também conquistado com o apoio, principalmente nosso aqui, da Sub-4 e do Alto Vera Cruz, porque mesmo a classe média, outros lugares, também achavam que ali também, só por Santa Teresa ser o berço da cultura, bastava, não precisava de mais nada. E o Centro Cultural da Leste, lá em Santa Teresa, conquistado, nós fomos de escola em escola, eu fui fazer fala com os alunos das escolas ali de Santa Teresa e do entorno, fui conversar com um monte de gente, com as lideranças, fizemos acordo, combinamos voto e garantimos lá mais um centro cultural. Da mesma forma que o Alto Vera Cruz teve uma mão importante também na conquista do Centro Cultural de São Geraldo. A gente fez acordo, nós garantimos os votos que garantiu a conquista do Centro Cultural de São Geraldo, junto com o Elcio, junto com os companheiros lá de São Geraldo, que vieram, que fizeram essa conversa com a gente. Então, nós conseguimos agregar, a gente conversou, a gente combinou a fala nas caravanas de prioridade, nós fomos lá no São Geraldo, a gente falou também da conquista desse outro centro cultural. Então, a Leste hoje, ela tem 3 centros culturais conquistados no orçamento participativo, todos com participação da periferia junto com o asfalto. E as caravanas de prioridades foi o espaço onde foi possível todo mundo que é morador da Leste sentar, conversar, dialogar, conversar dentro dos ônibus. A gente costurava tudo dentro dos ônibus, ia conversando, 5, 6 ônibus. O que a gente fazia? A gente dividia, o nosso pessoal colocava um grupo em cada ônibus,
para a gente poder garantir nossa obra nas discussões. Então era 6, 10 ônibus, até 15 ônibus já teve de gente, e aí a gente tinha apenas 3 minutos na hora para poder fazer a defesa lá nas caravanas de prioridade, porque você tinha que ir em cada lugar, rodar de ônibus, o ônibus subia, descia morro, tinha ônibus que não podia ir no local, aí o ônibus parava na caravana de prioridade, uns 2 quarteirão antes, às vezes, a gente tinha que entrar dentro de beco para fazer a defesa, às vezes, lá dentro de um beco, lá embaixo, ou às vezes pegar uma rua do Taquaril, que passaram, eu lembro de um pacote que nós aprovamos de rua no Taquaril, que aprovou 56 ruas, porque o Taquaril, para quem conhece, sabe, é um lugar onde uma boa parte já foi em área de risco, continua ainda, mas hoje é uma parte que melhorou muito. Então, muita obra no Taquaril foi do orçamento participativo. O plano diretor do Taquaril foi no orçamento participativo. O plano diretor do Alto Vera Cruz, que começa a definir as intervenções em vilas e favelas a partir, né, da política urbana da cidade, né, através das conferências de política urbana, passa a definir que as obras só poderão ocorrer nas vilas e favelas depois de inclusas no plano de posturas da cidade, da reforma urbana, da política urbana. E aí tudo isso a gente conseguiu hoje ter o plano global específico do Alto Vera Cruz, ter o plano diretor do Taquaril, ter plano global em outras vilas, e hoje já tem um apontamento onde pode ter equipamentos públicos, tanto da assistência, quanto da cultura, quanto do esporte, quanto intervenções, aonde é possível. A gente aprendeu que declividade acima de 27 você não pode mais abrir rua, tem que fazer escada. Ou a gente aprendeu muita coisa, aprendeu o que é gabião, como é que você faz, como é que você prepara. A gente não é técnico, mas nós aprendemos. A gente criou aqui também, tudo a partir do orçamento participativo, criou a política, criou o CREAR, que é o Centro de Referência em Área de Risco, e a política, os núcleos, né, os NUDECs, Núcleos de Defesa Civil, onde a própria comunidade observa nesse período de chuva, aonde tem área de risco geológico e tudo mais. Isso tudo foi a partir do orçamento participativo, porque no orçamento participativo vinha a orientação técnica: essa obra aqui não pode ser feita porque aqui tem isso, tem que fazer um gabião, aqui vai ficar muito caro, aqui não dá para fazer rede pluvial por conta disso, porque aqui é assim, aqui é assado. E aí a comunidade, às vezes, esse termo técnico não entendia. Então, a partir daí também foi se criando, foi vendo a necessidade de não só a gente chegar de forma leiga ali para defender uma obra, porque a comunidade ela quer a obra, ela não quer saber como é que vai vir, se ali é técnico ou não é técnico, se aquilo ali vai ficar muito caro, como muitas obras que a gente tem aí até hoje, muitas que a gente conseguiu aprovar de muitas vezes, a gente aprovou um pedaço, depois aprovava outro pedaço, tudo isso foi resultado também do orçamento participativo. Para fechar, eu acho que o orçamento participativo, todo o histórico dele, as caravanas de prioridades e tudo que a gente aprendeu ao longo, né, desses quase 20 anos aí de orçamento participativo, fez com que as periferias de Belo Horizonte se tornassem outras, com opinião crítica, e que elas se envolvessem mais e entendessem que a participação delas é fundamental para transformar a vida de todos nós aqui. Acho que é isso. O grupo Meninas do Sinhá, com o nome Meninas do Sinhá, ele surgiu a partir da inauguração aqui do Centro Cultural. Foi dia 8 de dezembro, quando a gente foi convidada a participar, que já existia o grupo há 10 anos, mas não como Meninas do Sinhá. Então nós viemos, a gente fez figurino e tudo, e viemos e cantamos, e daí em diante nós ficamos sendo Meninas de Sinhá. Esse Centro Cultural foi almejado há muitos anos, né, e lutado pela líder comunitária Valdete, que é a fundadora do grupo Meninas de Sinhá também. E aqui já existia a associação de bairro, da qual ela era a presidente do grupo, né? E ela envolveu toda a comunidade e as outras associações também para lutar para que fosse construído o Centro Cultural aqui no bairro. Ela doou a casa, que era da associação de bairro, em troca a prefeitura doou um espaço lá embaixo, que é onde hoje a gente frequenta, né? Ela foi até questionada na época, porque na comunidade tinha necessidade de creche, de várias outras entidades que precisavam, por que ela queria Centro Cultural.
Então ela falou, a cultura para a gente, a música e a cultura, a gente vive, a gente come, a gente dorme, a gente vive de cultura. Então aqui nós precisávamos de ter cultura, não é porque era um bairro de periferia que nós não tínhamos o direito de ter um centro cultural. Então foi lutado para conseguir esse centro cultural e ganhamos a causa e aqui estamos, foi construído. E a comunidade toda beneficiou do centro cultural, né? Tanto Taquaril, essas regiões próximas e periféricas, porque acolheu o pessoal da capoeira, do hip hop, teve dança afro, de maculelê, teve biodança. Nós já frequentamos toda a comunidade, beneficia de cursos também, que já teve aqui vários cursos, já teve oficina de dança, dança de salão, tem exposições, né, da comunidade, faz exposições de pinturas, de quadro. Nós já fizemos exposição aqui da nossa apresentação lá na Europa, né, na Polônia, então teve uma exposição muito bonita aqui também. Então o Centro Cultural beneficia toda essa comunidade e é um local muito importante, muito acolhedor para todas nós, né? O orçamento participativo, né, com a intervenção da Valdete, dessa construção do Centro Cultural, ela almejava, né, e ela viu a necessidade de transformar, né, os jovens da comunidade, de dar uma ocupação, de dar um ofício, e para evitar o envolvimento nas drogas, né, na marginalidade. Então foi um espaço de acolhimento para esses jovens que muito beneficiou e beneficia até hoje, né? As meninas de Sinhá também já participaram aqui também da construção de presépio. A gente já teve muitas oficinas que beneficiou a nossa comunidade. Os jovens, principalmente, com esse envolvimento, eles desligam, né, desse interesse de mexer com outras coisas ruins que envolve sempre a periferia. A gente estava falando de uma conquista em que havia um diálogo e uma articulação entre toda, né, a regional, mas muito especialmente ali na região da L4, né, que é composto pelo Paraíso, Saudade, Alto Vera Cruz, principalmente, né, Alto Vera Cruz, Taquaril, Grande de Freitas e Castanheira, que são bairros operários, né, ocupados a partir de uma saída, né, de uma mineradora que havia ali na região, e junto, né, com várias lideranças comunitárias que pensaram aquilo, o Júlio do Alto, o Alcides, o Negro F, uma série de pessoas, mas principalmente a dona Valdete Cordeiro, que é uma mulher de extrema importância para a cidade de Belo Horizonte, um símbolo, né, da mulher latino-americana e caribenha de luta, né, que militou e lutou por aquele território com toda a sua força, dedicou toda a sua vida, muito capitaneados pela dona Valdete. Essa comunidade, de repente, começa a pensar qual que seria a sua obra prioritária, né? Ou seja, o que aquela comunidade esperava do orçamento participativo. E aí o Alto Vera Cruz, à época, né, ainda muito carente, não dispunha de saneamento básico, ainda não tinha no bairro, né, e nas redondezas um centro de saúde. E aí a gente pensa, né, poxa, como que uma comunidade, sabe, que não tem saneamento básico, não tem um centro de saúde, não tinha ainda as escolas municipais implementadas, faz opção por um centro cultural? O que leva uma comunidade a pensar isso? E o quanto que eles foram visionários, né? O quanto que eles estiveram muito à frente do seu tempo e de entender que se aquele povo tivesse um espaço voltado para a cultura, em que pudesse reconhecer as tradições culturais, que pudesse ter uma formação cultural, isso viria junto com uma questão de formação de consciência. E que a partir dessa formação de consciência, dessa identificação cultural, desse legado que eles tivessem, as outras conquistas todas seriam muito mais possíveis. E o quanto que eles foram realmente... conseguiram, né? Ter isso porque realmente vieram, né? Então, depois do Centro Cultural, que foi inclusive construído, né? O prédio do Centro Cultural, ele foi construído em um terreno cedido pela associação comunitária, ou seja, a associação abre mão de ter a sua própria sede para ter um equipamento público de cultura, né? Então, implementa-se o Centro Cultural e as outras conquistas depois foram vindo, né? Muito, muito interessante notar a história do Alto Vera Cruz. Claro que nenhuma história é linear, né? E o mar da história é agitado. Quando o Centro Cultural é implementado, o entendimento entre o que é
da comunitário e o que é público, em termos de gestão pública, quem atua, quem não atua. Então, não é um ponto pacífico, né? Mas quando a gente conversa com as lideranças ali, até hoje é inequívoco assim, entender a importância daquele equipamento. A partir da conquista do Alto Veracruz, a gente tem, né, vários outros, né, vindo nessa linhagem, né, de Centro de Cultura Lagoado como precursor, São Bernardo e La Esportes, que são a ocupação, o primeiro que é realmente instituído, né, construído, né, o primeiro equipamento construído para ser um centro cultural.